Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um índice de medição chamado beta. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Para que serve? O que é? O que é o beta de uma ação? Esse termo é muito falado no mercado financeiro e muitos analistas utilizam muito esse medidor para fazer boas escolhas, para saber aonde está pisando. Antes da gente iniciar o nosso vídeo propriamente dito, vamos aos nossos recadinhos. É importante destacar que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos e que qualquer ação nesse sentido deve ser realizada por você apenas após uma análise prévia, profunda e abalizada. E, se você sentir necessidade, com a ajuda de algum analista financeiro que seja registrado e habilitado, que possa lhe conduzir nas melhores escolhas. Bom, o que seria o índice beta? Aliás, vamos partir do início. O que é um índice? O índice é um instrumento que a gente utiliza para fazer comparação, para a gente ter parâmetros. Tudo na nossa vida a gente só consegue fazer a partir disso, a partir de medições. Por exemplo, vocês, para identificar uma boa oportunidade, vocês têm que saber o que é uma péssima oportunidade. Ou seja, você saber o que é o ruim vai lhe trazer condições de você identificar o que é bom. Exemplo, se você vai comprar um picolé e de repente o picolé está mal acondicionado numa caixa e na outra ele fica num freezer com temperatura estável, bem embalado. Como é que você vai escolher qual picolé comprar? Claro, solicitando ao vendedor que seja, o mesmo valor dos dois. A gente tendo como referência que seja o mesmo valor. Qual deles você escolheria? Aquele que está bem acondicionado ou aquele que está num caixote de qualquer jeito? Bom, eu acho que provavelmente você vai escolher o primeiro, aquele que está bem acondicionado. Mas como você chegou a essa informação? Como você chegou a essa decisão de forma tão clara que não gerou nem dúvida para você na hora da escolha? Olha, basicamente você fez essa escolha por uma comparação. Você comparou de um lado, onde o seu cérebro identificou que as condições não eram adequadas, e o outro lado, onde as condições para o acondicionamento eram ideais. A partir daí fica fácil fazer a escolha. Isso se reflete para tudo na nossa vida. Todas as nossas escolhas, todas as nossas avaliações são feitas com base em parametrização. Ou seja, você identifica o que é ruim, por que aquilo é ruim, e a partir disso você consegue buscar o bom. E isso também é fundamental para as pessoas que querem investir, para as pessoas que querem entrar nas finanças. Se você é investidor iniciante, está perdido, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, parta desse princípio, parta da premissa mais simples que existe. Primeira coisa é identificar o que é ruim. Se você identificar o que é ruim para você, você vai entender o que é bom. Por exemplo, se você tem uma empresa que tem lucro recorrente de 1 milhão e outra empresa que tem prejuízo recorrente de 1 milhão, você sabe, basicamente, qual é a que está te dando sinais para conseguir alcançar bons resultados. Não é verdade? Então, parta de premissas simples, parta de premissas onde você consiga identificar isso, o que é ruim, para chegar no que é bom. E, para fazer isso, no mundo das finanças, nós temos inúmeros indicadores. Temos indicadores de rentabilidade, temos indicadores de valuation, temos indicadores de endividamento, vários e vários indicadores. O que eu trago hoje aqui é um indicador chamado indicador beta, ou popularmente o pessoal chama de beta da ação. E o que vem a ser o beta de uma ação? É um indicador que informa a volatilidade que aquela ação sofre no mercado. Ou melhor, a volatilidade que essa ação sofre em relação às outras empresas, outros players do mercado. E é uma comparação novamente. As empresas são comparadas entre si. Então, o beta de uma ação vai indicar o quanto ela se movimenta e quanto a cotação se movimenta, tanto no diário, quanto no semanal, como no mensal. Então, com base nisso, você sabe se aquela empresa ela apresenta alta volatilidade ou não, ou seja, alta movimentação em suas cotações. Ela sobe ou ela desce muito ao longo de determinado período. E por que isso é importante? Geralmente, as empresas com alta volatilidade são aquelas empresas que apresentam maior risco. Por quê? Vamos pensar comigo. Se você tem uma empresa que é muito sólida, que tem os seus fundamentos muito bem fincados ali nas métricas do mercado, você acha que
os investidores que têm papéis dessa empresa vão querer ficar se desfazendo o tempo todo dela? Logicamente que não. Esse tipo de investimento é o que a gente chama de investimento para longo prazo. É o exemplo da empresa VEG, uma empresa que vem com resultados aí recorrentes. Há vários exercícios ela vem crescendo, resultados muito positivos, muito sólida, apresenta uma excelente gestão, bons índices, boas métricas. Uma empresa como essa, você acha que ela vai apresentar uma grande oscilação ou uma baixa oscilação? Bom, provavelmente uma oscilação bem menor do que seus pares no mercado. Então o índice beta dela vai ser um índice menor do que o índice para outros players do mercado. Vamos comparar aqui, como a gente já começou a falar de VEG, vamos comparar a VEG, por exemplo, a uma outra empresa do setor. Então, a gente tem, por exemplo, nas empresas home, uma empresa que tem aí seus fundamentos, ela vem crescendo, vem apresentando bons resultados, mas ela não tem ainda toda a solidez que a VEG carrega. Logicamente, o índice beta para essa empresa, para a empresa home, seria um índice maior do que propriamente o índice da VEG. Bom, isso se transfere também em questão de setor. Tem setores que são mais voláteis e setores que são menos voláteis. Setor como, por exemplo, de energia, setor elétrico, em geral, é um setor que apresenta menores índices de volatilidade. Já o setor financeiro apresenta uma volatilidade maior. Então, a volatilidade pode ser medida tanto de ações quanto de empresas. Quando a gente está falando do índice beta, a gente tem que avaliar justamente essa questão da volatilidade em relação aos seus players e a volatilidade em relação às empresas. E como é que a gente utiliza o índice beta? Bom, em geral, quando ele está abaixo de 1, mostra-se uma empresa muito resiliente a oscilações, ou seja, uma empresa muito mais concisa em suas operações do que um concorrente ou do que uma outra empresa que tenha índice maior do que 1. Então a gente tem aí uma classificação a partir da unidade. Acima de 1 são empresas mais voláteis, abaixo de 1 seriam empresas menos voláteis. Então, quando você faz a sua gestão de risco, você pode identificar a partir desse índice ou do conjunto de índices se a sua carteira é uma carteira de alta volatilidade ou de alto risco, ou é uma carteira de baixa volatilidade, ou seja, baixo risco. Como você faz isso? Você pega o valor das suas ou a quantidade das suas ações, multiplica ali pelo índice beta que ela apresenta e você vai ter um percentual, uma média ponderada dos índices na sua carteira. E aí, da mesma forma como a gente fez para cada ação, a gente vai fazer para a carteira como um todo. Você atribui um peso de 100% para as ações, para o peso da sua carteira total, e cada ação vai ter um percentual dentro dela. Esse percentual vai ser multiplicado pelo índice beta. Ao final, quando você fizer essa média ponderada, você vai chegar num valor que, se for maior do que 1, indica que a sua carteira ela apresenta uma alta volatilidade, ou seja, ela apresenta muito mais agressividade do que uma carteira que esteja no nível 1 ou abaixo de 1. Então, esse índice beta ele pode conduzir a sua gestão de risco e o seu planejamento estratégico. O ideal é que você alinhe o índice beta à sua configuração de perfil. Ou seja, se o seu perfil é moderado, conservador ou agressivo, não adianta você botar uma carteira com índice beta, digamos, de 1,8, 1,7 para um investidor moderado ou conservador. E nem colocar um índice beta de 0,8, 0,7 para um investidor agressivo. Você está fazendo caminhos inversos, ou seja, você está procurando instrumentos errados para alinhar perfil com a sua estratégia de investimento. Então, se você tem uma estratégia agressiva, busca aí um índice beta um pouco mais elevado. Claro, sempre respeitando aí a preservação da sua carteira, né? Você tem uma carteira que seja minimamente protegida. Isso é muito importante. Bom, então o índice beta, para resumo de história, ele vai influenciar justamente nesse fator primordial, que é a gestão de risco da sua carteira. É você identificar qual tipo de ativo está alinhado ao seu perfil, qual tipo de ativo está alinhado à sua carteira, como você vai usar ele na sua estratégia para a compra de novos ativos, ou até a compra dos ativos atuais.
Bom, isso é o que eu tinha para trazer hoje, espero que tenham gostado. E antes de encerrar, vamos à nossa pergunta. Você utiliza o índice beta para a escolha dos seus ativos? Você usa essa ferramenta como uma forma de seleção de ativos? Eu utilizo e procuro sempre buscar aqueles ativos que apresentam, que alinham essas medidas, esses comparativos, para que eu possa sempre ter a melhor escolha para a minha carteira, ou seja, o melhor índice beta associado ao meu perfil de investidor. Isso é o que eu tinha para hoje e antes de encerrar, vamos aos nossos recadinhos. Bem, é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado e agora chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto, aquela voadora no like se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!